Olá, boa noite. Boa noite a todos os amigos, as amigas da nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Que alegria, mais uma vez, podermos promover aí a reunião virtual da nossa casa, com a presença de todos vocês. Nesta noite, nós teremos uma amiga da nossa Casa Espírita, que sempre se predispõe a atender os nossos convites, que é a Mariusa Carmo. Ela vai trazer o tema hoje, honrar o vosso pai e a vossa mãe, e nós agradecemos muito, pedimos para muita luz à nossa companheira, à sua família, e como sempre, a gente torce muito para que esses palestrantes, essas palestrantes possam continuar, aí a luta, a batalha, não só gravando palestras virtuais, mas também, quando possível, estar conosco em nossa casa, quando da reabertura aí para as reuniões presenciais. Muito obrigado, Mariusa, que Deus abençoe e a ilumine. E nós, de nossa vez, temos sempre alertado a todos o quanto tem sido importante essas reuniões. A pandemia nos obrigou a essa adaptação e que hoje se tornou um mecanismo de fazer com que a doutrina espírita esteja aí à disposição de mais pessoas, como as nossas palestras, que chegam a um número grande de pessoas que assistem, e depois fica aí gravada no nosso site, dando condições para que aqueles que não possam assisti-la na segunda-feira, toda segunda-feira, às 8 da noite, possa, quando tiver o seu tempo disponível, entrar no nosso site e aí buscar as palestras que vão lhe trazer aí o reconforto, nesse atual momento nosso de humanidade, de irmandade, em que todos nós precisamos nos dar as mãos e buscar alternativas. E a doutrina espírita, ela nos mostra muitos caminhos, explica muito o porquê de tudo isso que está acontecendo e também nos orienta a como nos comportar. Então pedimos a todos que esse comportamento que a doutrina espírita nos reivindica é um comportamento de fé, de esperança, de alegria sempre. Pode estar acontecendo o que for, mas nós temos que estar aí sempre vibrando positivo, porque é muito interessante nós estarmos aqui nesse momento de transição profunda do planeta Terra. Planeta que nos abriga, que nos dá a oportunidade das nossas transformações necessárias para galgarmos faixas vibratórias mais positivas. Vamos fazer a abertura da palestra da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso guia, aquele que foi o maior exemplo para nós aqui na Terra e que nos deixou informações preciosas. Então, com os pensamentos elevados, vamos rogar muitas bênçãos nessa noite. Aonde quer que estejamos, que os bons amigos espirituais nesse momento se vinculem a nós através do pensamento, para que juntos possamos absorver as orientações e as informações que vamos receber essa noite, mas também que possamos contribuir nas nossas vibrações, para que essas vibrações possam alcançar os corações que sofrem, alcançar os irmãos e as irmãs, sejam eles encarnados ou desencarnados, e aonde estiverem, para que sintam esse conforto da luz do Pai, da luz de Jesus Cristo. Senhor Jesus, abençoa essa noite, abençoe a nossa semana,
esteja conosco, hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Olá, meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, hoje para falarmos sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Está em Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 12, que vem falar da piedade filial. Então, no mandamento, honrai a teu pai e a tua mãe, ele é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo, que Jesus veio nos exemplificar e nos deixou, né? Porque não se pode, meus irmãos, amar ao nosso próximo sem amar aos nossos pais. Porque eles são os mais próximos que nós temos. E como que eu posso amar alguém mais distante, né, alguém de fora do meu convívio familiar, como é os nossos pais, sem ter a capacidade de amar aqueles que me trouxeram à vida, ou aqueles que me acolheram e possibilitaram a vida? Né, fica bastante incoerente. Mas é que, neste mandamento, nos chama muito a atenção o imperativo honra. Honrai, né? Ele não está dando uma opção, ele está nos dizendo para fazer. Honra vosso pai, honra vossa mãe. E isso implica num dever a mais para com eles. E esse dever a mais é a piedade filial, né? que vem nos mostrar. E Deus quis com isso nos dizer, nos demonstrar que ao amor é necessário juntar o respeito, né? A estima, a obediência, a condescendência, a tolerância, o afeto, né? E implica também na obrigação de cumprir para com eles, né, os nossos pais, de maneira muito mais rigorosa e efetiva,
tudo que a caridade determina em relação ao outro, ao próximo. Se para com os nossos amigos, para com os nossos próximos, né, os outros irmãos, é muito sério e é muito importante o dever, né, de caridade, de tolerância, de amor, para com os nossos pais, muito maior é esse dever. Não é apenas uma obrigação de suprir, de amar os nossos pais, é um dever. E esse dever, ele se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, né? Podem ser aqueles que nos adotaram, pode ser aqueles, os avós, tios, pessoas desconhecidas, que tamanho seu amor resolveu receber como filhos, os filhos de outros, né? Acolheram e dão a eles aquilo que seus pais biológicos não puderam dar. Então, a esses, o mérito é muito maior, né? Porque o devotamento deles por nós, pelos filhos, né, é muito maior porque não é obrigatório. Não era obrigatório, como é dos pais biológicos, daqueles que nos geraram. E ainda assim, eles cumpriram, adotaram, receberam como filhos, cuidaram, zelaram, né? Então, esse dever da piedade filial, para com esses, ainda é maior, né? Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, porque eu acho que respeito é algo que é natural, né? Não só para com os nossos pais, mas para com todos. Mas principalmente para com os nossos pais, devido à sua devoção, à sua dedicação, à sua doação, né? Para cada um de seus filhos. É também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando a eles o repouso na sua velhice, né? Cercá-los de solicitude, de amor, de carinho, como eles fizeram conosco quando nós éramos pequenos, na nossa infância, quando nós necessitávamos, e em muitos casos até hoje necessitamos, né? E se nós temos nossos pais ainda encarnados, muitas vezes precisamos de colo, né? E eles nos acolhem. Por que nós, que recebemos tanto amor, não podemos hoje acolhê-los com esse amor, né? Então, é sobretudo com os pais sem recursos financeiros, né? Que é mais imperioso demonstrar essa verdadeira piedade filial. Porque eles necessitam 2 vezes mais. Porque não é só do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso afeto. Necessitam também de uma condição para se alimentar, para viver, para morar, né? E não é só o estritamente necessário que cabe aos filhos acudir os pais. Não é só acolher lá na sua casa, no pior quartinho que tem, né, dar aquilo que te sobra. Não. Reclamar o tempo todo que dá muito trabalho, dá muita despesa. Não. A verdadeira piedade filial é acolher com todo amor e carinho aqueles que nos deram a vida ou possibilitaram-nos a vida. Então, não é simplesmente tirar um dinheiro do bolso e entregar a esse pai que necessita. Não é simplesmente, de vez em quando, fazer uma visita rápida, passar por ali e somente isso. Como se fosse apenas obrigação e não dever. Mas muito mais. É acudi-los, inclusive dos supérfluos. Proporcionar a eles momentos de alegria,
como eles nos proporcionaram. Fazer com que eles se sintam importantes, amados como eles nos fizeram sentir. Dedicar um tempo de valor a cada um deles. Não dar a ele a sobra do nosso tempo, a sobra do nosso amor, a sobra do nosso carinho. Nos dedicarmos integralmente de corpo, alma e coração. Àqueles que, mesmo cometendo erros, nos ajudaram, nos proporcionaram a vida. E bem ou mal nos fizeram ser quem somos hoje. Essa dívida que nós temos para com os nossos pais é uma dívida sagrada. Todos nós, filhos, temos essa dívida com os nossos pais. E é óbvio que certos pais descuidaram dos seus deveres. Infelizmente, não foram para os filhos, ou não são para os filhos, o que deveriam ser. E aqui eu vou dizer algo a vocês que eu já disse algumas vezes em outras falas, que nós precisamos parar de romantizar a paternidade, a maternidade. Porque não é todo homem, meus irmãos, que nasceu para ser pai, e não é toda mulher que nasceu para ser mãe. Mas a sociedade cobra muito isso. Se um casal está junto, se casa, logo vem perguntar, quando é que vocês vão ter filhos? Passa algum tempo, vocês não vão ter filhos? Isso é opção de cada um, é planejamento reencarnatório de cada um, é livre-arbítrio de cada um. Porque às vezes eu não conseguiria dar para um filho aquilo que ele vai necessitar. Então, antes não tê-lo do que abandoná-lo. E o abandono que eu digo não é só o abandoná-lo em outro lar, em qualquer... Não, o abandono afetivo mesmo. Né? Não dar a ele o amor, o carinho, a atenção de que necessita. Né? Nós falamos de abandono intelectual, de abandono emocional, né? Crianças que têm tudo menos o afeto dos pais. E nós não podemos também cobrar desses pais, julgar esses pais por isso. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem, que a gente recebeu, que a gente vivenciou, e às vezes essas pessoas também não vivenciaram isso. E o julgamento a esses pais cabe a Deus e não a nós. Não aos filhos, nem à sociedade. Se eles serão julgados, vão ser por Deus. Se há, a gente espera que haja justiça para esses pais, e quando a gente fala nisso, nós estamos julgando, mas se deve haver alguma justiça, quem deve saber disso é Deus, não nós. Nós não temos essa capacidade, nós não podemos fazer isso. Cada um sabe de si. E cada um responderá por si mesmo. Então não cabe a nós censurá-los. Pois que talvez os próprios filhos fizeram, por merecê-los, por merecer esses pais assim. Nós não sabemos da nossa vida passada. Muitas vezes nós recebemos como filhos, aqueles que foram nossos algozes em outras vidas, ou que nós fomos algozes deles em outras vidas. Viemos para tentar resgatar essa dívida e às vezes nós não conseguimos. Quantas vezes na minha vida profissional eu encontro com pais que não suportam a presença do filho que não suportam os pais e não sabem por quê. Que querem amá-los, mas não conseguem. E o Espiritismo nos explica isso. São reminiscências de vidas passadas, que o Espírito veio nessa encarnação e não conseguiu. Então nós precisamos compreender também essas situações e não julgar. Deixar a Deus o julgamento de cada um, inclusive nosso. Porque se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem,
ser indulgentes para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os nossos inimigos, quanto maior não é essa obrigação, né, em relação aos nossos pais. Se eu sou capaz de perdoar o erro de um colega de trabalho, de um amigo, de quem quer que seja, como eu não vou ser capaz de perdoar o erro do meu pai ou da minha mãe? Ou daquele que está, né, no lugar de pai e mãe, pode ser uma avó, um tio, né, uma outra pessoa que não tem nenhum grau de parentesco consanguíneo. Então, essa lei de caridade, ela é muito mais séria e deve ser muito mais aplicada em relação aos nossos pais. Não só como obrigação, mas como um dever de amor, né? Então, os filhos, eles devem, por isso mesmo, justamente por essa lei de caridade, né, deve ser aplicada muito mais fortemente aos pais do que aos nossos outros próximos, né? Que os filhos devem tomar como regra de conduta para com os pais os preceitos de Jesus, né, referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, muito mais condenável é em relação aos pais. Né? Porque por maior que eles tenham cometido erro, eles nos deram o maior dom, o maior tesouro das nossas vidas, que é a nossa vida. Né? Uma mãe que às vezes abandona uma criança e muitas vezes é julgada por isso, ela tem seu mérito, porque ela poderia ter abortado essa criança, não permitido que essa criança viesse ao mundo, mas ela permitiu. Por mais sofrimento que essa criança passou, ela tem o dom da vida, ela teve a oportunidade de reencarnar e com isso buscar se melhorar e não cometer o erro que essa mãe, né, seja lá pelo motivo que foi, cometeu. Então, nós precisamos parar de julgar e tentar nos colocar no lugar. E é interessante que isso acontece com maior frequência e sempre, vamos dizer assim, quando nós nos tornamos pais. Aí nós conseguimos compreender nossos pais e muito das suas atitudes, inclusive as atitudes erradas, porque nos pais erram. E muitas vezes erram na tentativa de acertar, porque nenhuma criança nasce com um manual de instruções, uma cartilha que nos diz como agir. E a gente apanha muito enquanto pais. E a gente erra com os nossos filhos por amorosidade, por tentar, querer fazer tudo, querer supri-los em todas as necessidades. E a gente acaba nos atropelando os filhos, né? Mas, tirando algumas exceções, os pais erram na tentativa de acertar com os filhos. E como não existe essa cartilha, não existe esse manual, fica difícil a gente julgar, né, e condenar por algum erro. E quando a gente se torna pais, mães, é que a gente começa a compreender. E aí, o que a gente tem que ter como atitude? Além do acolhimento, o entendimento, né, e o acolhimento aos nossos pais, suprindo-os de todas as necessidades, nós devemos quebrar um ciclo, deixar aquilo que não foi bom que nossos pais fizeram de lado, deixa de lado, e vamos fortalecer tudo aquilo que foi bom, que eles nos ensinaram, e passar isso aos nossos filhos. Porque nem tudo, ninguém é tão ruim que não tenha algo de bom para ensinar. Então, enquanto vocês estiverem em paz, infelizmente eu já não tenho mais os meus comigo, se vocês têm seus pais,
pai ou mãe, ame-os. Porque eles são os maiores tesouros que a divindade coloca no nosso caminho. São os nossos anjos tutelares. Esqueçam os erros. Perdoe. Para que um dia você possa ser perdoado pelos seus filhos, pelos erros que você cometeu também. Que todos nós erramos. Ame seus pais. Acolha seus pais, por mais que não mereçam. Por mais que aquela mãe não foi a mãe que você precisava, por mais que aquele pai não tenha sido o pai que você precisava, eles te deram o dom maior, que é o dom da vida. Te deram a oportunidade de estar aqui, nesse planeta. Te deram a oportunidade de crescer, de evoluir. Então, eles merecem, sim, o seu acolhimento. Então, o mínimo que nós podemos fazer aos nossos pais é respeitá-los. Mesmo que eles não consigam respeitar a eles mesmos, ainda assim nós devemos respeitá-los. Porque como os filhos, nós sempre estamos e sempre estaremos em débito com esses pais, sejam biológicos ou não. Então, cabe a nós amar esses pais, protegê-los, supri-los nas suas necessidades afetivas, nas suas necessidades financeiras, com o melhor que nós possamos fazer. Não das nossas sobras. Sobras de amor, sobra de tempo, sobra de dinheiro, sobra de comida, sobra de um canto para morar. Nós somos melhores que isso. Nós podemos ser melhor que isso. Até para exemplificar para os nossos filhos que nós podemos ser melhores. Acolhamos os nossos pais com amor e carinho, dando a eles o afeto, o pão, o canto para morar, digno. Que nós saibamos dar a dignidade aos nossos pais, como nós queremos, gostaríamos que os nossos filhos fizessem conosco. Vamos amparar aqueles que nos deram a vida e nos ampararam a vida toda. Que de uma forma ou de outra proporcionaram que nós estivéssemos aqui, que nós pudéssemos existir. E se nós ainda fortalecemos em nós os erros que os nossos pais cometeram conosco, para conosco, vamos fazer diferente, agindo diferente com os nossos filhos, naquilo que foi ruim, e agindo semelhante com os nossos filhos naquilo que foi bom. Cultivemos mais amor, meus irmãos, e sigamos a lei de caridade e amor ao próximo que o Cristo nos ensinou ao pé da letra, principalmente com os nossos pais. Entendendo que todo pai, por pior que ele seja, ele nos fez um bem, nem que seja um, que foi de nos dar a vida. Então, que nós possamos julgar menos e amar mais. Compreender aqueles que optaram por não ter filhos, por não querer, por não se sentirem capazes, por trazer inconscientemente situações de outras vidas que dessa os travam, os impedem, né? Que são obstáculos para que eles se doem como pais. E que sejamos pais melhores para os nossos filhos e que nós possamos fazer com que nossos filhos sejam bons para nós, como nós fomos ou somos
para os nossos pais. Deus é tão bom para conosco que Ele poderia ter inventado milhões de formas de nos colocar no mundo para que nós evoluíssemos. Nós somos espíritos eternos e Ele nos fez reduzir ao útero de uma mãe, ser uma criança totalmente dependente de tudo, crescer para poder aprendermos a amar e a ser amados. Se os nossos pais não tiveram essa condição de nos amar, perdoe e os acolha, os receba em seus braços como eles nos receberam. Sejamos dignos de dar aos nossos pais aquilo que eles necessitam. Amor, afeto, tempo de qualidade. O melhor canto da nossa casa, o melhor tempo das nossas vidas, para que possamos ser dignos de Deus e das promessas que Ele nos fez. Gratidão, meus irmãos, por mais essa oportunidade, rogando a Jesus que põe os nossos corações o verdadeiro amor que nos aproxima do Pai. Que o Pai Celestial possa estar conosco, abrandando os nossos corações, para que nós saibamos compreender os nossos pais e amá-los como eles merecem ser amados. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Olá, meus queridos. Prontos para a última parte do nosso trabalho? Passe à distância, energização, a fluidificação da água. Para aqueles que se esqueceram, ainda há tempo de pegar o copinho de água, uma garrafinha e colocar ao lado para que seja fluidificada durante o passe à distância. Então nós sempre pedimos que vocês consigam, nesse momento do passe à distância, elevar os pensamentos a Jesus. Para isso, é necessário dar um tempo na correria, nas preocupações, em tudo aquilo que às vezes nos traz uma vibração negativa. Então vamos limpando a nossa mente de toda e qualquer preocupação. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando profundamente, buscando entrar em sintonia com a espiritualidade, com a equipe espiritual da nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, a qual já pedimos a Jesus que proteja, que sustente, que ilumine. E vamos acalmando e agradecendo a Jesus por essa dádiva, por essa oportunidade, por esse presente que é poder nos reunirmos mais uma vez em seu nome. Porque Jesus nos disse, e nós não nos cansamos de repetir, que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que Ele ali estaria. E nós temos a certeza de que Jesus está presente entre nós. E vamos rogar a esse Mestre querido pelo nosso planeta Terra, pela natureza, pelos animais, por todas as criaturas, por toda a humanidade, por todos os locais. Mas pedimos a Jesus especialmente para aqueles países que estão em guerra, em conflito, em desentendimento, para que a paz
possa chegar para esses homens, para esses dirigentes de países, para que cessem os conflitos, para que as pessoas possam transformar toda a inimizade, todas as perseguições políticas, religiosas, por toda a busca do poder, trocar pelo amor e pela paz. Mestre querido, te pedimos por todos os nossos irmãos que, terminando o seu tempo, a sua missão aqui na Terra, partiram de retorno à pátria espiritual, para que sejam bem recebidos pelos seus familiares, pelos entes queridos, para que possam se adequar à vida espiritual novamente. E pedimos também pelos familiares que aqui ficaram em luto, em choro, em tristeza, para que possam se resignar diante da vontade de Deus, nosso Pai, conforme pede a oração que Ele nos ensinou, o Pai Nosso. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Mestre, te rogamos também pelas famílias, pelos nossos familiares, nossos entes queridos, pelos lares, para que Maria Santíssima visite os lares nesse momento, levando a paz, a união, a compreensão necessária ao convívio. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que erraram, que estão ainda em erro, que se comprazem com o mal, porque há neles a falta da luz, a luz do Senhor, a luz de Deus, nosso Pai. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se entregaram à tristeza, à depressão, que têm vontade de atentar contra a vida que só Deus pode tirar, para que as equipes espirituais especializadas nesse atendimento possam chegar até esses nossos irmãos, trabalhando para que essas ideias saiam de suas mentes, para que haja um renovar, uma fortaleza dentro de seus corações, de suas mentes, para que possam confiar em Jesus e continuarem as suas caminhadas. Senhor, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que ainda se comprazem naquilo que é negativo, em pensamentos negativos que provocam baixas vibrações, para que consigam sair desse círculo vicioso, para que consigam ver a beleza do amor, da paz e da luz de Jesus. Mestre querido, olha com amor e carinho para esse planeta, para todos os seus habitantes, e ilumina cada um, aonde quer que estejam. Mas olha com amor, um amor especial para todos os nossos irmãos que estão acompanhando esse passe à distância, para que nesse momento seus corações possam se encher de luz e de amor, para que possam sentir a Tua presença, Mestre querido, para que possam sentir a Tua proteção, possam perceber a Sua mão estendida sobre cada um, renovando as energias, renovando cada ser, renovando a cada um de nós. Fluidifica a água, Senhor Jesus, por meio das equipes espirituais, para que ao sorvê-la possamos sentir também a Tua presença, sentir a medicação, sentir um renovar de energias. Mestre querido, venha até nós, Senhor, e nos ensina a ir até a Tua presença. Renova em nós a fé necessária para continuarmos a nossa trajetória. Ilumina todos nós, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, quero desejar que tenham uma boa semana, com muita luz,
com muitos pensamentos positivos. Mas se por acaso algum acontecimento deixar os nossos irmãos tristes, com o coração oprimido, elevem seus pensamentos em prece a Jesus e peçam ajuda, porque Ele jamais deixará de atendê-los. Fiquem nessa presença maravilhosa do nosso querido Mestre, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja.